Sempre precisamos ser lembrados deste fato maravilhoso. Na comunidade de Jesus Cristo, realmente todos são bem-vindos. Porque Jesus de Nazaré jamais recusou alguém que o tenha procurado. E assim, em nome de Jesus, nós nos reunimos, nos saudamos uns aos outros e também dispomos para ouvir a sua palavra. Também nos diz a palavra bíblica: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Por isso, juntos podemos louvar a Deus, falando juntos a uma só voz. Glória seja ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como no princípio era, agora e sempre, e por todos os séculos. Amém. Nós, como pecadores, também podemos confessar a Deus nossos pecados e também pedimos perdão a Deus pelos pecados que cometemos. Assim confessamos e pedimos: Senhor nosso Pai Celeste, Tu nos deste a vida para que ela fosse o início da vida eterna. Confessamos, Senhor, que damos muitas vezes mais valor às coisas desse mundo, transgredindo os Teus mandamentos e pecando contra Ti. Muitas vezes nos deixamos levar por caminhos falsos, mundanos, fazendo nossos próprios deuses, aos quais adoramos e servimos. Confessamos que poucas vezes nos atentamos a Ti, devidamente. Nós, como pecadores, nós confessamos e pedimos perdão falando juntos. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, Jesus. Tem piedade de nós, Senhor. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito: depois vou preparar os lugares. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém. O Senhor seja convosco e com teu Espírito. Vamos juntos ter também a palavra, um momento em oração. Quem quiser, quem puder se colocar em pé, poderá se levantar. Amado Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos Te louvar, queremos Te agradecer nesse momento em oração com a comunidade, nesse culto festivo no dia de hoje, festa anual aqui na nossa comunidade, por esse abençoado dia, Senhor, que Tu nos concedes viver e compartilhar com os irmãos e irmãs da fé esse dia festivo, como também esse culto festivo. Deus onipotente e eterno, nós Te pedimos que revelas a Tua misericórdia a nós que estamos muitas vezes desesperados em nossos próprios caminhos. Não deixes que permaneçamos em Teu juízo, mas que vivamos pela redenção que temos em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. E por isso nós sempre podemos afirmar: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Comunidade pode se assentar. A palavra bíblica que eu quero deixar para vocês, amados e amadas, também com a palavra de meditação, de reflexão, é uma palavra de louvor, um hino de louvor, conforme passo a ler da Sagrada Escritura, a palavra do Salmo 100. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez, e nós somos dele,
somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Até aqui a palavra bíblica. Então, amados e amadas, cantem sempre hinos a Deus e Senhor, todos os moradores da terra. Adorem sempre o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Por isso, juntos louvamos cantando, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho escolhido para esse culto festivo, nesse dia festivo, da festa anual, também da comunidade, é o Evangelho conforme lei da Sagrada Escritura, Evangelho de Lucas, o capítulo 18, vou ler os versículos 9 a 14, onde Jesus nos conta uma parábola do fariseu e o cobrador de impostos. Quem puder se colocar em pé novamente, poderá se levantar. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Até aqui a leitura bíblica. Então, amados e amadas, todos nós podemos nos perguntar: sou fariseu ou sou cobrador de impostos? Mas a mensagem bíblica nos deixa bem claro: quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Louvado seja por todos nós o nosso único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Quero convidá-los também, como irmãos, como irmãs na fé, como igreja, como famílias, para que novamente juntos possamos reafirmar a nossa fé ao nosso Deus triunfo. E para tal, nós usamos as palavras da confissão da fé, que é o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou dos mortos no 3º dia, subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
uma santa igreja cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podem se assentar. Vamos cantar o hino, que é do Inário 244, mas está na tela. Grande Deus, o teu louvor. Cantem junto, olhando pela tela, pelo telão. Quero também registrar a presença do senhor Rogério, né? Remãe, né? Isso. Já está aí com a sua esposa, né? Senhor Bengueiro, né? Bengueiro. Eu quero destacar mais uma palavra bíblica bem especial para esse momento de culto festivo. Já ouvimos, compartilhamos a leitura do Salmo 100 e também a parábola que Jesus nos conta sobre o fariseu e o cobrador de impostos. E a palavra bíblica que ainda quero deixar para vocês é a palavra de Efésios, Efésios 4, o versículo 7. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Bela palavra bíblica. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Amém. Antes de nós sairmos lá de casa, virmos até aqui, acredito também que antes de vocês vierem até aqui ao culto festivo, ao dia festivo, eu tenho quase certeza que todos pelo menos deram uma olhadinha no espelho. Eu até antes de iniciar o culto também tenho um espelho ali na festa, no quarto, né? Eu dei uma olhadinha também, às vezes eu dei uma alisada no meu visual, né? E aí eu pergunto a vocês, amados e amadas, quando vocês olharam para o espelho, observaram cada um a sua própria imagem, né? A nossa imagem temos guardada em nossa mente.
em nossas cacholas. Agora, amados e amadas, olhem para a pessoa que está do seu lado. Olhem para a pessoa que está à sua frente. Talvez o que mais chama a atenção é a diferença. Porque nós somos diferentes uns dos outros. O nosso corpo é diferente das outras pessoas. Os nossos cabelos são diferentes. Uns são mais escuros, outros mais claros, alguns brancos. Já. Apesar de termos cabeça, olhos, nariz, braços, pernas, e tudo isso ser obra de Deus. Como Lutero explica no primeiro artigo, creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo, alma, olhos, ouvidos, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Apesar de termos membros do corpo parecidos no formato, todos somos diferentes. Imaginemos o contrário. Se todos os homens fossem iguais, se todas as mulheres fossem iguais, como iríamos viver? Além disso, a nossa mente, as emoções, ou seja, a razão, pensamentos também são diferentes. O código genético é diferente. Cada um de nós é um ser único, formado, gerado, criado por Deus. Diz o salmista, Salmo 139, versículo 14: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Assim podemos olhar um para o outro, assim também podemos observar que cada um de nós é diferente. Vocês são diferentes do que eu sou diferente do que vocês. Mas dentro do reino de Deus, dentro da sua igreja, todos nós nos tornamos iguais. Quer sejam ricos, quer sejam pobres, quer tenhamos muita inteligência, quer sejamos considerados menos inteligentes, quer sejamos altos ou baixos, magros até gordinhos, carecas ou não carecas, para Deus e diante de Deus nós nos tornamos um. Diz a palavra bíblica, Efésios 4:4. Há somente um corpo. Por mais diferentes que sejamos, nós formamos um só corpo, a igreja. O bondoso Deus nos criou diferentes uns dos outros. Nós somos únicos, como já destaquei antes. Por exemplo, uns são mais explosivos e impulsivos, outros mais acanhados, de repente mais calmos. Uns gostam de ajudar nas atividades da igreja, outros acham que não podem ajudar, não querem ajudar, ou acham que tem que ser diferente.
Uns gostam de se envolver o máximo que está ao alcance, no trabalho, nas atividades também na igreja, na comunidade. E tem também aqueles que não têm aquela disposição, de repente, uma falta de vontade. Então somos diferentes e temos também diferentes dons, habilidades. Deus capacita a sua igreja para que a igreja leve o Evangelho a todas as nações. Conforme Efésios 4, versículo 1. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui nesta mensagem bíblica, o apóstolo Paulo aqui fala também do ministério a serviço dos cristãos. Nós sabemos, porém, que cada cristão que se encontra conosco, ele tem dons, habilidades, e todos têm dons diferentes. Todos vocês têm dons diferentes. Mas os diferentes dons são usados para o mesmo propósito, que é a edificação da igreja. Podemos dizer, isso também é viver na unidade, na igreja, na comunidade, onde o bondoso Deus nos colocou. Onde o bondoso Deus também nos colocou. Porque Deus é único, Deus é um só. E disso não podemos duvidar. O texto de Efésios nos diz: o Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É a palavra bíblica de Efésios 4 a 6. Bem, o texto nos diz: uma só fé. Assim, ainda assim, hoje, nós vemos muitas pessoas sendo tocadas, sendo agitadas de um lado para o outro, e levados ao redor por todo tipo de vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que muitas vezes induzem o erro. Dizem bem o contrário que a Sagrada Bíblia diz. Alguns ainda hoje pensam que onde é dita a palavra Jesus, ali tem coisa boa. Mas a palavra diz: nem todo que disser Senhor Jesus entrará no reino dos céus. O tentador, o diabo, até pode promover uma grande aglomeração de pessoas, mas tudo isso também para destruir a unidade da fé em Jesus Cristo. O único que não quer a unidade, a união, é o tentador, é o diabo. O diabo, ele sabe que onde as pessoas estão unidas, ali a igreja é forte. Quando nos colocamos diante de Deus,
talvez nos perguntamos quem é melhor e quem é pior. Muitas vezes somos como vimos a leitura do Evangelho. Muitas vezes somos como o fariseu, que orou assim: ó Deus, eu não sou como aquele pecador, eu jejuo 2 vezes por semana, te dou o dízimo e faço minhas orações. Muitas vezes dentro de nós habita a velha natureza humana. Essa natureza humana que muitas vezes gosta até de criticar, de apontar erros, achar erros, esquecer de olhar para si mesmo, como o fariseu. Muitas vezes é fácil vermos os defeitos, vermos os pecados dos outros, só que é difícil enxergar muitas vezes os nossos defeitos, os nossos erros. Isso nos deixa iguais, também como diz Paulo em Romanos 3,10. Não há justo nenhum sequer. Então, amados e amadas, volto a dizer novamente, nós somos diferentes uns dos outros. E diante de Deus, somos iguais. Deus, o Pai, enviou alguém diferente também para fazer com que nós nos tornássemos seus filhos e filhas, herdeiros da salvação. Deus, o Pai, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que também era diferente de nós. Agora, a grande diferença era que Jesus, ele não tinha pecado. Ele era um cordeiro perfeito que morreu para fazer com que nós estejamos unidos em torno dele, uma só fé, pois há uma só fé. Então, amados e amadas, mesmo que sejamos diferentes uns dos outros, nós temos um Deus que é diferente de todos os falsos deuses inventados por homens, porque Ele chama pessoas diferentes para formar uma igreja, um corpo do qual nós fazemos parte. Então, todos igualmente precisamos de Deus para a nossa salvação. Amados e amadas, se olharmos novamente para os outros, vamos notar sim que somos diferentes. Agora, quando olhamos para Deus, nós vamos ver que Deus nos torna iguais no seu reino. E diferente daqueles que ainda não confiam em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ensina que apesar das diferenças, nós somos uma única fé, firmada e concentrada em um único Deus e um único Salvador, que é somente o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados e amadas, falando em diferenças, falando em dons, quero contar para vocês uma pequena e rápida história. Conta-se que vários bichos decidiram fundar uma escola. Para isso, reuniram-se e começaram a escolher
disciplinas, regras, aulas. O pássaro insistiu para que houvesse aulas de voo. O esquilo achou que a subida perpendicular em árvores também era fundamental. E o coelho queria de qualquer jeito que a corrida fosse incrível. E assim foi feito. Incluíram tudo que foi pedido. Mas, no fundo, cometeram um grande erro. Insistiram para que todos os bichos participassem de todos os cursos oferecidos e pedidos. O coelho, ele foi magnífico na corrida. Ninguém corria com ele, mas queriam o coelho ensinar a voar. Colocaram o coelho numa árvore e disseram: agora coelho, voa. E o coelho saltou lá de cima e caiu no chão. Coitadinho, podemos pensar. Quebrou as pernas. O coelho não aprendeu a voar e acabou sem poder correr como antes corria. O pássaro voava como nenhum outro, mas obrigaram o pássaro a cavar buracos como um atopeiro. O que aconteceu? O pássaro quebrou o bico e as asas. E depois não conseguiu voar tão bem como voava antes. E nem mais cavar buracos. Então, amados e amadas, reflitam e pensam bem. Todos nós somos diferentes uns dos outros. E cada um tem uma ou de repente mais qualidades próprias, dadas por Deus. Não podemos exigir ou forçar para que outras pessoas sejam parecidas ou iguais conosco, ou tenham as mesmas das nossas qualidades. Se agirmos assim, desta forma, acabaremos fazendo com que elas sofrem. Vai acontecer a mesma coisa como aconteceu com o coelho, com o pássaro. E ainda pior, elas poderão não mais fazer o que faziam bem feito antes. Então vejam bem, amados e amadas, sempre respeitar as diferenças. E respeitar as diferenças é amar as pessoas como elas são. E Deus dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. A palavra bíblica nos ensina isso na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Então, amados e amadas, ser humilde, educado, paciente, conseguir suportar, e tudo isso com amor. Que Deus nos amou e enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando olhamos uns para os outros, vocês olhando também para mim,
temos a certeza de que somos diferentes. Realmente somos diferentes. Seja no corpo, seja no intelecto, nós somos diferentes. E que bom que é assim. Que bom que Deus nos fez assim diferentes uns dos outros. Agora, quando o assunto é fé, então somos convocados, somos chamados pela palavra de Deus a nos sempre esforçarmos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz e do amor. Amém.